Então, pessoal, tudo bom com vocês? Então, aqui, conforme prometido, tá aqui a nossa videoaula da resolução de exercícios, né, da resolução da lista de exercícios número 1, que eu encaminhei para vocês, certo? A gente vai resolver, né, essa lista. Como falei, essa foi uma forma mais didática, uma forma mais prática para que vocês consigam ir acompanhando a minha aula, né? Porque eu sei que muita gente não consegue entrar na nossa aula em tempo real lá na plataforma. Então eu resolvi adotar essa metodologia de gravar minha aula e mandar aqui no YouTube para que vocês consigam assistir no melhor horário que vocês acharem oportuno, que tenha mais tranquilidade para que vocês assistam. Pode assistir uma, duas, três vezes, quantas vezes quiserem, certo? Essa aula também aqui, que está aqui no YouTube, eu vou tentar mandar lá para a plataforma, né, para o Microsoft Teams, porque tem gente que consegue acessar a plataforma, vai estar disponível lá também. Todo o material vai estar disponível lá, certo? E eu vou tentar também ver se eu consigo transmitir essa aula, essa videoaula, na terça-feira, às 18h30, lá para vocês. E eu vou entrar lá na plataforma uns 30 minutos, antes que umas 8 horas, 10 para as 8, para tirar alguma dúvida que porventura ocorra, que vocês tenham, para a gente tirar também, para a gente dialogar. Só que eu vou ter que entrar na plataforma, até porque isso é uma exigência da instituição, tá bom? Então a gente vai começar a resolver a lista de exercícios. Então, pessoal, essa aqui é a nossa lista de exercício número 1 e a gente vai começar a resolver essa lista de exercícios, né? A questão 1, ela está pedindo o seguinte: a partir dos dados do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício da empresa GLS, calcule. Olha, a gente tem aqui o DRE, a gente tem o balanço dessa empresa e está pedindo para a gente calcular o índice de rentabilidade do patrimônio líquido, a rotatividade das vendas, a rotatividade do lucro operacional, a imobilização com recursos próprios, né, considerando uma depreciação média de 5% e a alavancagem. Após obter os resultados, faça uma avaliação da empresa, ou seja, para a gente calcular todos esses indicadores aí, todos eles fazem parte daquela metodologia do valor contábil. A partir dos resultados obtidos, a gente vai fazer uma avaliação da empresa, certo? Então vamos começar a resolução então dessa questão. Então, pessoal, a gente vai começar a resolver, né, essa questão número 1. A gente vai começar a resolver a letra A, índice de rentabilidade do patrimônio líquido. Para quem não lembra, a fórmula lá do índice de rentabilidade do patrimônio líquido está aqui, ó. A rentabilidade do patrimônio líquido é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100. Onde que a gente vai obter o valor do lucro líquido? Eu falei para vocês lá no demonstrativo. E o patrimônio líquido está no balanço patrimonial, certo? Bora extrair esses valores aí para que a gente consiga resolver a letra A, certo? Ó, aqui tá as demonstrações contábeis, o demonstrativo e o balanço. Ó, o lucro líquido tá aqui, é 15.600, né? Podem verificar que é 15.600 o lucro líquido da empresa, né? Tá bem aqui o valor, ó, 15.600 o valor do lucro líquido da empresa. E a rentabilidade do patrimônio líquido é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá bem aqui, 78.000, né, vezes 100. A gente vai calcular, né, e vamos determinar quanto é o valor, né, da rentabilidade do patrimônio líquido. Então, pessoal, a gente vai gravar aqui, né, o cálculo da rentabilidade do patrimônio líquido, o RPL. O lucro líquido, como eu mostrei para vocês, é 15.600, né, dividido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido é 78.000 vezes 100, certo? Então a rentabilidade do patrimônio líquido vai ser igual a 15.600, né, 15.600 dividido para 78.000, certo? Vocês podem utilizar a calculadora de vocês sem problema nenhum, certo? Vai dar 15.600 dividido para 78.000 é igual a quanto? 0,2, certo? 0,2 vezes 100, que é um valor percentual, né? A rentabilidade do patrimônio líquido é dada no valor percentual, vai ser igual a quanto? 20%, olha. Até que foi um resultado, né? Um valor muito bom, certo? Muito bom mesmo. Agora, a letra B, a gente vai calcular a rotatividade das vendas. O rotatividade
das vendas. Vamos calcular a rotatividade das vendas, certo? A rotatividade das vendas, está aqui a fórmula, né? É a receita líquida de vendas dividido pelo patrimônio líquido. A receita líquida de vendas está no demonstrativo, patrimônio líquido no balanço, né? A gente tem que extrair de lá esses valores, certo? A gente vai extrair. Ó, a receita líquida de vendas está aqui no demonstrativo, bem aqui, ó, receita líquidas, R$146.000, certo? Dividido pelo patrimônio líquido, né, que é quanto? 78 mil. A gente vai calcular, né, aqui o valor, né, das receitas da rotatividade das vendas, certo? Vamos calcular aqui então o RVPL, a rotatividade das vendas. A receita líquida, né, de vendas, quando a gente viu lá, R$146.000, dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil, né? Vamos ver quanto é que vai dar. 146 mil, pega a calculadora, 146 mil dividido para 78 mil é igual a 1,87, né? Aproximadamente 2, certo? A rotatividade das vendas significa a proporção entre a receita líquida de vendas e o patrimônio líquido dessa empresa é aproximadamente 2, certo? A letra C, calcular a rotatividade do lucro operacional, certo? A rotatividade do lucro operacional. Bora calcular esse índice aqui da rotatividade do lucro. A rotatividade do lucro operacional tá aqui a fórmula, né? Lucro operacional dividido pelo patrimônio líquido. A gente vai encontrar os valores, né? O patrimônio líquido a gente já sabe que é 78 mil, né? E agora a gente tem que encontrar o valor aqui no demonstrativo, né, do lucro operacional. Tá bem aqui o valor, né? O valor do lucro operacional é 16.950, né? Bem aqui, ó. Lucro operacional 16.950. Aí a gente vai calcular agora o valor da rotatividade do lucro operacional. Calcular agora, né, o RLOP, a rotatividade do lucro operacional. O lucro operacional deu 16.950 dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil, né? Vai dar 16.950 dividido para 78 mil, vai dar aproximadamente igual a 0,21, né? Vocês podem ver 0,21, certo? Vamos calcular agora a letra D. A letra D é muito importante, né? A letra D é a imobilização com recursos próprios. A gente considerar 5% de depreciação. Considerar 5% de depreciação, certo? Então, pessoal, aqui está a fórmula da imobilização, né, com recursos próprios, o IPL. O IPL é o ativo imobilizado bruto, menos a depreciação acumulada dividida pelo patrimônio líquido vezes 100, certo? A gente vai calcular, né, esse valor aí da imobilização com recursos próprios. Ó, o ativo imobilizado, né, se vocês perceberem, tá bem aqui, né, bem aqui no balanço patrimonial, ó. Imóveis, máquinas e imóveis, né? Esses são ativos, é o imobilizado, né? Então 58 mil, certo? 58 mil. A questão fala que é uma depreciação de 5%, então 58 mil menos 5% de 58 mil dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil, certo? Aí dá pra gente calcular o IPL, certo? IPL agora, pessoal, o ativo imobilizado bruto, né, a gente viu lá que é 58 mil, né? 58 mil menos, a questão fala que 5% de depreciação, ou seja, perde 5% aqui, então 5% de 58 mil é 2.900, ou seja, então é 58 mil menos 2.900
dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil, né, vezes 100, que é um valor percentual. Bora fazer o cálculo aqui, né? 58 mil menos 2.900 dá 55.100 dividido para 78 mil dá 0,70, né? Aqui vai ser 0,70 vezes 100, vai ser igual a 70%. A letra D, 70%, ou seja, está bastante comprometido, né? O capital próprio da empresa foi bastante comprometido com o ativo imobilizado, 70%. Essa é uma situação que tem que ser repensada aqui, porque se tem 70% no imobilizado, só tem 30% por giro. Isso não é muito bom, não. Mas bora continuar fazendo os cálculos. Vamos calcular a letra E, que é a alavancagem. Então, pessoal, a gente vai calcular a alavancagem. A alavancagem, ela também é conhecida, vocês irão ver muito, né? A alavancagem é um índice de endividamento. A alavancagem também é conhecido como índice de participação de capital de terceiros, certo? Vocês irão ver muito isso. E não vão confundir a alavancagem com o grau de alavancagem. A gente ainda vai estudar isso mais para frente, sobre esse fundamento do grau de alavancagem. Então, a alavancagem, querendo ou não, é um índice, é um indicador de endividamento da empresa. É o passivo total da empresa, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, quanto que o capital próprio da empresa está comprometido, um capital de terceiros, certo? A proporção entre o capital de terceiros da empresa, né, e o patrimônio líquido, o capital próprio, certo? Essa aqui é a fórmula. A gente vai calcular então aqui o valor, né, da alavancagem, ou também conhecido como índice de participação de capital de terceiros. Aqui também, pessoal, aqui, a alavancagem, esse índice de participação de capital de terceiros, é o passivo total dividido pelo patrimônio líquido. O passivo total é o passivo circulante mais o passivo não circulante. O passivo circulante é 31 mil. Passivo não circulante é 24 mil. Vai ser 31 mil mais 24 mil dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil. Certo? A gente vai fazer o cálculo aqui e verificar qual é o valor, né? Tudo bom? É o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido. O passivo circulante é 31 mil. 31 mil mais o passivo não circulante 24 mil dividido pelo patrimônio líquido, que é 78 mil, certo? 31 mil, para fazer o cálculo, né? 31 mil mais 24 mil, 55 mil dividido para 78 mil, né? 0,7, certo? Aqui 0,7, que é vezes 100, se for um valor percentual, 70%. 70%, certo? Então tem um endividamento bem elevado, essa empresa está com um endividamento bem elevado, certo? Vamos agora avaliar cada índice. Então, pessoal, aqui nós temos os resultados que nós calculamos, os principais que eu trouxe aqui. É a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, 20%. Esse é um valor bem significativo, é atraente, 20%, né? Praticamente a empresa investiu, né? Tudo que ela investiu, ela está adquirindo uma rentabilidade de 20%, né? Então é interessante essa rentabilidade do patrimônio líquido, esse valor é bem atrativo, certo? A rotatividade das vendas, ela não teve uma rotatividade tão grande, foi aproximadamente 2, certo? Não teve uma rotatividade tão grande. O IPL, que é a imobilização do patrimônio líquido, foi de 70%. Isso significa que 70% do capital próprio da empresa tá comprometido com o imobilizado, entendeu? Tá com o imobilizado. Isso não é muito bom. Aqui, quanto menor, melhor. 70%. E o índice de endividamento, né, o índice de participação de capital de terceiros, alavancagem, está de 70%, ou seja, 70% de todo o capital da empresa é de capital de terceiros, certo? É de capital de terceiros. Isso não é muito bom, né? Aproximadamente está um valor bem elevado. A rentabilidade, o retorno sobre o patrimônio líquido está bom, porém a empresa está bastante endividada, tem um endividamento significativo e a empresa tem um investimento muito alto em ativo imobilizado.
E isso não é bom, porque se tem 70% que imobilizado, só sobra 30% por giro, certo? Então, a partir desses dados, essa que é a avaliação, né? Essa avaliação dessa empresa a partir desses indicadores que são vinculados à metodologia do valor contábil, tá bom? Vamos para a próxima questão, para a segunda.